Oi, tudo bem? Meu nome é CG, eu sou professor de biologia, eu sou biólogo e faz aí praticamente um mês que eu criei esse canal no YouTube para a gente poder contar algumas histórias de plantas, para eu poder dar algumas aulas de biologia, para eu poder tirar dúvidas, resolver questões de vestibular, enfim. Eu tenho uma playlist enorme aqui para você conhecer e espero que você tenha a chance de conhecer tudo que eu tenho para oferecer aqui. Mas vamos começar a nossa história de hoje. Geralmente, nesses vídeos onde eu falo de plantas, onde eu quero contar histórias para vocês, eu trago a planta. Bom, na verdade, era para eu trazer, sei lá, não tivesse do outro lado do continente. Bom, eu falo do outro lado do continente exatamente porque não é uma planta nativa brasileira. Qual a necessidade de eu falar sobre ela? Nossa, hoje a gente tem um monte de história para contar. Bom, a planta de hoje provavelmente você tem no seu banheiro. A planta de hoje, tô bebendo no meu chá. A planta de hoje é lavanda. E senta aí, porque eu sou CG e eu tenho uma planta para te contar. Ai. Vamos começar pelo básico. A planta de hoje, né, ela é conhecida cientificamente por Lavandula angustifolia. Bom, a lavanda, que em alguns lugares a gente conhece pelo nome de alfazema, no final das contas é a mesma planta, é uma planta europeia. Na verdade, ela dá em quase toda a Eurásia. Tem registros delas plantadas na Espanha até a Índia, o que significa que os países que mais dão certo para essa planta são países frios. Tá? Aliás, na Rússia, por exemplo, tem campos maravilhosos de lavanda. É legal falar que o interesse que as pessoas têm por essa planta está relacionado principalmente ao óleo essencial que a gente extrai dela. Essa planta ela produz um óleo de cheiro muito forte e que é utilizado em vários inseticidas, em vários cosméticos, em vários produtos de limpeza e é usado ainda como temperos, aromatizantes e até como remédios. Sabes que na Primeira Guerra essa plantinha ela era usada para tratamento de soldados, inclusive na questão dos quadros de ansiedade e pânico, porque dizia que o cheiro dela era suave e leve, o que faz com que as pessoas se acalmassem, dormissem melhor. Mano, infelizmente eu tenho que dizer que é tudo furada. A planta em si, ela nada mais é do que uma planta que ela é baixinha, ela é perene, ela cresce em grandes talos, ela dá uma flor tipo um cachozinho com florezinhas pequenininhas e com uma flor característica. Na verdade, com uma cor característica, que vai desde o rosa muito suave até o azul mais intenso. Mas, como o próprio nome sugere, lavanda é o nome de uma cor, né? Então ela remete a um rosa, um roxinho, um lilazinho. Eu não sou muito bom com esse negócio de cores, tá? Mas é importante dizer que o nome lavanda já existe aí há muitos anos, né? Acredita-se que a origem desse nome venha do francês antigo, lavandre, quer dizer lavar, tá? Lavar mesmo, ela desde sempre, o interesse das pessoas era por causa do cheiro dela. Então, adicionar ela nas roupas, adicionar ela nos armários, lavar roupa junto com esse tipo de erva ajudava a melhorar o cheiro. É legal falar que essa planta, numa época mais remota, lá, por exemplo, na época de Roma Antiga, acreditava-se que ela tinha poderes mágicos, geralmente associados a controle da ansiedade, ao sono e um monte de características que fazem com que você se acalme. Acho que eu preciso de lavanda. Isso era tão importante na Roma Antiga que essa planta chegava a custar o maço dela o correspondente a um salário de um soldado de um mês inteiro. Então ela era realmente muito valiosa. Com o passar da história, essa planta foi aplicada de inúmeras maneiras. Por exemplo, sabia que a rainha Elizabeth, né, e não estou falando da rainha de hoje, tá? A mais velha, a bem mais velha. Ela não conseguia sentar na mesa para tomar café da manhã se não tivesse a geleinha dela de lavanda. Tocava o sininho, vem geleinha, vem, eu preciso de você. Eu entendo como é que isso era necessário para acalmar. Os espanhóis até hoje fazem uma bebida, na verdade não é bem uma bebida, é um preparado de um vinho temperado com várias coisas, desde canela, cravo, enfim. E no meio desse rolê tem lá
lavanda. Essa bebida ela ficou conhecida como hipócras, né? E ela é famosa aí no interior, nunca bebi, queria inclusive. E até hoje, a lavanda, né, o interesse nela, como eu disse para vocês, tem a ver com a extração do óleo essencial, mas principalmente por causa do mel. Como assim mel? Bom, essa planta ela produz um néctar em muita abundância. E esse néctar é muito interessante caso abelhas polinizem essas flores para a produção de mel. Ele vai dar um mel com uma coloração característica e com um cheiro muito interessante, que é utilizado aí numa lista enorme de itens aí de culinária gourmet, essas coisas assim muito caras e que, enfim, provavelmente eu e você não temos dinheiro para pagar. A lavanda, ao mesmo tempo que repete pra gente uma ideia de algo suave, que remete pra gente a ideia de algo leve, remete pra mim algo amargo. Sim, inclusive a planta, se você provar ela não tem um sabor muito agradável. Mas, quando eu falo que ela remete a mim algo desagradável, ela remete a um trecho da história americana que acredito que para quem viveu aquele momento foi extremamente traumático, mas ao mesmo tempo abriu portas para muitos caras como eu. No início da década de 40, 50, acredito aí que seja início da Guerra Fria, os Estados Unidos vivia uma verdadeira guerra, uma verdadeira caça às bruxas contra os comunistas. A real é que naquela época era muito comum o debate de que poderia existir um comunista na casa de qualquer um, e literalmente se criou uma política de combate ao comunismo. Isso ficou conhecido lá nos Estados Unidos como Red Scare, né? Que seria tipo o pânico vermelho. Essa política de combate aos comunistas e aos pseudo-comunistas foi se propagando, foi criando literalmente um pânico nas pessoas. E isso avançou para alguns grupos sociais mais fragilizados. É aí que entra o Lavender Scare. O Lavender Scare foi o termo que foi criado para se referir a uma política americana de combate a gays e lésbicas lá na década de 30, lá na década de 40, que perdurou até quase a década de 70 e que ela basicamente servia para justificar a discriminação homossexual. Para vocês terem ideia do que eu estou falando, nós estamos aqui dizendo de uma política real, uma regra na qual não se podia empregar, por exemplo, funcionários públicos declaradamente gays. É legal a gente dizer aqui também que nessa política, se você era gay, se você era lésbica e você ainda era no armário, se você era enrustido, e alguém desconfiasse disso e você fosse funcionário federal, você seria sabatinado, você passaria por um ritual de questionamentos que iam do tipo assim, até o que você acha de pagar um boquete para o seu chefe? Você pega rapazes? Que tipo de roupas íntimas você usa? O que você faz com a sua esposa? Bom, essas perguntas que seriam degradantes para qualquer pessoa, homossexual ou não, em qualquer época, todo tipo de questionamento era feito e isso justificava-se uma perseguição às pessoas. A bem da verdade, o tal Lavender Scare foi uma linguagem, um sutil termo criado para criar o esquema do tipo, eles são criminalmente perigosos, moralmente depravados, são loucos, precisam de ajuda psiquiátrica. E olha, se precisar, o governo te interna, tá? E te trata. Trazemos de volta o homem do núcleo da família que a gente precisa. E não foram poucos. Na época, acredita-se que mais de 500 funcionários americanos foram demitidos. Muita gente desapareceu, muita gente morreu e criou realmente uma política de devassidão na história particular e privada de muitos americanos, tudo em nome de um combate a um possível pacto comunista que estava por vir. É legal falar que todo esse rolê ele não surgiu por acaso, tá? Existia um senador americano, McCarthy, que foi, digamos assim, o criador desse pânico americano e desse medo que todos tinham do comunismo e de uma possível
reviravolta com a participação de negros, mulheres, gays e tudo mais. A associação direta de gays com o comunismo estava em duas vertentes. Eles acreditavam na época e usavam isso como justificativa para a demissão de que gays eram fracos. Gays podiam ser submetidos intelectualmente pela uma boa argumentação e por essa razão facilmente compravam um discurso comunista. Do outro lado, a gente também vê esse discurso como algo do tipo: gays são seres menores, algo que minimamente toque no feminino faz com que o indivíduo seja assustador, mas ao mesmo tempo enfraquece o movimento. Famílias inteiras foram destruídas e isso permaneceu na legislação americana até 1973. E em 73, não é que tiraram essa política de que gays e lésbicas não podiam ter cargos públicos ou coisa assim nos Estados Unidos. Na época, ainda existia, assim como existe ainda hoje, uma política de que se você ficar quietinho, se você se comportar, você vai poder ser aceito. Então seja do tipo de gayzinho, cisgênero, comportado. Discreto e fora do meio. E na época, em 1973, um juiz assinou que, tá, tudo bem, podemos ter esse tipo de funcionário. Orientação sexual não é problema, mas vamos estudar caso a caso. Um mecanismo, digamos assim, de higienização social. Foi praticamente ontem que aconteceu. E a pergunta é, mas CG, isso acontece lá longe, será? O Brasil, no regime militar, passou por um processo de higienização muito semelhante. Aliás, um político bem conhecido aqui do Brasil, o Paulo Maluf, fez parte de uma política que disseminava aqui no estado de São Paulo a ideia de que gays, lésbicas e principalmente travestis deveriam sumir das ruas e dar espaço para a tradicional família brasileira. Novamente a lavanda surgindo aqui como um mecanismo de higienização. A bem da verdade é que, passado todos esses anos, todo esse tipo de mecanismo que faz com que gays, lésbicas só sejam aceitos se eles forem discretos, justifica o movimento ficar enclausurado, fechado dentro de armários. Eu, como declaradamente gay, eu como um ser humano comum, homossexual, eu olho para toda essa história e eu falo assim, cara, ainda bem que eu não vivo nesta época. É legal a gente dizer também que, assim como a lavanda foi no passado um símbolo de gays como sendo seres para serem presos, seres para serem escorraçados, para serem escondidos da sociedade, hoje a gente olha para essa substância como algo que só é tóxico para mulheres grávidas e amamentando. E olha que, ai cara, piadas à parte, eu olho pra trás e eu falo que ainda bem que teve esses caras. Eu olho pra trás e eu vejo assim que o maior perigo que hoje eu ofereço à sociedade não é o fato de eu gostar de rapazes ou com quem eu durmo todas as noites. O perigo que realmente eu ofereço à sociedade é como um sério divulgador de ciências. Quando eu resolvo contar histórias de plantas, quando eu resolvo divulgar a ciência, eu visto uma roupa. Não é o CG falando, é um professor. Eu gosto de pensar que existe aqui uma persona. Assim como para muitos que manifestam uma persona através de uma drag, através de um personagem, que só ele pode vestir aquela máscara. Eu, como professor, eu me sinto assim quando eu estou na sala de aula. Eu estou ali para algo além de ser eu. Eu deixo de ser materializado como corpo e eu passo a existir como informação. Informação que não tem forma, uma informação que chega aos seus ouvidos, uma informação que chega à sua mente e que vai pela história. Isso me faz lembrar alguns comentários que eu recebi ao longo desse mês quando eu coloquei a cara no solo, né? Quando eu apareci pela primeira vez no YouTube como um cara pronto para falar sobre ciências. Ouvi discursos do tipo assim, cara, se você quer aumentar o seu número de seguidores aqui no YouTube, seja mais discreto, seja menos desmunhecado,
seja menos feminino. Cara, vai se fuder. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que eu tenho que sim valorizar a minha existência. E acima de tudo, valorizar os afeminados. Os de hoje, os que virão e os que vieram antes de mim. Foram eles que levaram lâmpada na cara, foram eles que participaram de movimento e apanharam da polícia. Para que hoje eu possa andar de mão dada com meu namorado no shopping e ser respeitado. Para que hoje não seja contra a lei o simples fato de eu existir. Para que hoje eu tenha orgulho de quem eu sou, de toda a luta que existiu por mim e de toda a luta que ainda existe. Até pouco tempo atrás, gays não podiam doar sangue, porque estava inscrito na gente que necessariamente a gente era sujo e provavelmente a gente era portador de alguma doença. Vocês fazem ideia quantos anos de luta existiu para que essa lei deixasse de existir? Parasse de morrer gente porque não tinha sangue disponível? E na época McCarthy teve a infeliz ideia de chamar gays, lésbicas e simpatizantes de Lavander's Boy. Ele não fazia ideia da revolução que ele estava fazendo. Tenho orgulho sim de quem eu sou. O meu comportamento ninguém vai mudar a não ser eu mesmo. Bom, curta, comente, compartilhe. Eu sou o CG, sou biólogo. Essa era uma planta para te contar. E sinceramente, conhece os outros vídeos da playlist aí, tem tanta coisa legal, tem tanta história para contar. Hoje, na verdade, o vídeo nem era para ser sobre a lavanda, hoje era para ser sobre o boldo, mas o boldo tá vindo por aí. Aliás, é só mais uma história que eu tenho para dizer para vocês. Beijo, tchau! Vai lá, Rafael. Porra. Pegar a porra do suco, pô. Porra do suco. Porra do suco, pô. Pode.